Se você já lutou contra desejos que pareciam incontroláveis, se já se sentiu preso a algo espiritual que você não conseguia explicar, então o que eu vou compartilhar agora pode ser uma das mensagens mais importantes da sua vida. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para abrir seus olhos, porque o que aconteceu comigo mudou tudo. E eu preciso te contar. Desde muito nova, eu estive envolvida com a igreja. Participava dos cultos, dos grupos de oração, liderava ministérios. Aos olhos de todos, eu era uma mulher consagrada, uma serva de Deus. Mas por dentro, havia uma guerra, uma batalha silenciosa, secreta, devastadora. Eu não sabia, mas os pecados sexuais já tinham se infiltrado na minha alma, e eu estava sendo lentamente destruída. Tudo começou com pensamentos, desejos que eu achava que poderia controlar, fantasias que eu dizia para mim mesma que não eram nada demais. Mas o pecado sexual não começa de repente. Ele se infiltra sorrateiramente. Ele se alimenta do silêncio, da vergonha, do auto-engano. E antes que eu percebesse, eu já estava viciada em masturbação, em pornografia, em coisas que eu nunca imaginei que um dia fariam parte da minha vida. E o pior, tudo isso enquanto eu ainda estava na igreja, ministrando, orando, mas com meu espírito quebrado, minha alma presa, minha mente em tormento constante. Você entende o que eu estou dizendo? Já se sentiu assim? Como se estivesse usando uma máscara diante dos outros, enquanto por dentro, algo te puxava cada vez mais para longe de Deus. É isso que o pecado sexual faz. Ele te suga, ele te esvazia, ele rouba sua autoridade espiritual. Ele abre portais demoníacos invisíveis que vão consumindo sua vida de dentro para fora. E você acha que está no controle, até perceber que perdeu tudo. O mais assustador é que isso acontece com milhares de cristãos, pastores, líderes, irmãos e irmãs que vivem uma vida dupla, que adoram a Deus com os lábios, mas estão espiritualmente mortos por causa do pecado oculto, especialmente os pecados sexuais. Esses são diferentes. Eles carregam uma carga espiritual maligna. Eles envolvem o corpo, a mente, a alma. Eles te ligam a espíritos impuros. Eles criam alianças invisíveis com forças que não querem te soltar. E se você não romper com isso, se você continuar fingindo que está tudo bem, o fim é trágico. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu vi as consequências espirituais com os meus próprios olhos. Eu senti o afastamento de Deus, a opressão demoníaca, os ataques constantes. À noite, eu não dormia em paz. Sonhos eróticos, presenças sombrias, a sensação de que algo me observava, me oprimia, me acusava, e quanto mais eu tentava lutar sozinha, mais afundava. Eu não sabia ainda, mas o mundo espiritual já estava reagindo ao meu pecado, e foi aí que tudo mudou. Uma noite, no meio dessa batalha, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer. Uma noite, no meio dessa batalha, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer. Mas antes de te contar o que aconteceu, você precisa entender quem eu era. Porque talvez, olhando para mim, ninguém jamais imaginaria. Eu era líder de intercessão da minha igreja. Pregava, orava por libertação de outras pessoas. Tinha um ministério respeitado. Era conhecida como uma mulher de fé, de jejum, de busca constante. As pessoas vinham até mim pedindo conselhos espirituais, oração, direção. Aos olhos da igreja, eu era referência, um exemplo. Mas o que ninguém sabia é que por trás da aparência de santidade havia uma alma ferida, contaminada, em guerra. Eu mesma achava que estava tudo certo entre eu e Deus. Afinal, eu orava todos os dias, estava sempre servindo. Participava de vigílias, congressos, encontros espirituais. Mas o engano mais perigoso é aquele que nos faz acreditar que estamos bem, quando na verdade estamos longe da presença real de Deus. Eu não estava no mundo, eu não tinha saído da igreja, mas o mundo ainda estava dentro de mim, e os pecados sexuais que eu alimentava em segredo estavam corroendo minha intimidade com o Espírito Santo. A fornicação que pratiquei no passado, as memórias de relacionamentos impuros que eu nunca confessei, os pensamentos de desejo que eu deixava correr soltos,
Tudo isso havia se tornado uma prisão espiritual. E eu sorria, cantava, ministrava. Mas quando estava sozinha, o vazio me engolia. A masturbação se tornava um refúgio. Os vídeos pornográficos que eu dizia ver só às vezes se tornaram rotina. A culpa me esmagava, mas o vício era mais forte. E quanto mais eu tentava vencer com a força do meu ministério, mais fraca me sentia espiritualmente. Era como se tivesse uma muralha entre mim e Deus. Eu clamava, jejuava, fazia campanhas, mas a paz não voltava. A presença de Deus parecia distante. E dentro de mim crescia o medo de que eu estivesse vivendo uma mentira. E eu estava. O pecado sexual esconde a verdade. Ele mascara. Ele corrompe até mesmo a voz profética. E é por isso que hoje eu preciso te contar cada detalhe. Porque eu era uma mulher dentro da igreja, ativa no altar, mas completamente vulnerável no mundo espiritual. E naquela noite, no auge do meu desespero, Deus decidiu abrir meus olhos de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Naquela noite, quando Deus decidiu abrir meus olhos, eu ainda estava profundamente presa na minha vida dupla. Por fora, eu seguia no altar, levantando as mãos, cantando, pregando. Mas por dentro, havia uma escuridão crescendo, alimentada por uma sequência de escolhas que pareciam pequenas, mas que estavam abrindo brechas espirituais enormes. Tudo começou de forma sutil. Eu não acordei um dia decidida a me afastar de Deus. Não, foi uma queda progressiva. Começou com alguns filmes que tinham cenas sensuais. E eu dizia pra mim mesma, não tem problema, é só uma história, não tô vendo pornografia. Mas aquilo já era o início de uma contaminação mental. Logo, as imagens começaram a se repetir na minha mente durante a oração. Eu tentava me concentrar em Deus, mas flashes de impureza invadiam meus pensamentos. No começo, eu resistia, mas depois comecei a ceder. Veio a curiosidade, a busca por vídeos cada vez mais explícitos. E então, a masturbação. A princípio, acompanhada da culpa. Mas com o tempo, se tornou hábito. E ali, naquele quarto onde eu orava, chorava, buscava, eu também estava caindo, silenciosamente. Eu achava que era só uma fase, que era só o estresse, a carência, mas era muito mais profundo. Aquilo era um ataque espiritual direto contra a minha santidade. O pecado sexual não vem só com desejo. Ele vem com legalidade, com cadeias invisíveis. E enquanto eu mantinha aquilo escondido, o inferno tinha acesso à minha mente, à minha alma. Eu comecei a ter insônia, ataques espirituais durante a noite, sonhos com figuras sombrias, com espíritos de sensualidade. Era como se meu corpo já não me obedecesse mais, como se algo me dominasse nas madrugadas. E o pior, mesmo depois de cair, eu continuava ministrando, continuava de pé diante da igreja, enquanto dentro de mim tudo estava desmoronando. Eu chorava depois dos cultos, me trancava no banheiro, me sentia suja, hipócrita, fraca, mas no dia seguinte, fazia tudo de novo. O pecado cria um ciclo de escravidão. O prazer momentâneo vinha seguido de culpa, e a culpa me empurrava de volta para o pecado. E por mais que eu dissesse, nunca mais, era como se algo espiritual já tivesse sido ativado. A pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, tudo isso foi se tornando um altar dentro do meu coração, um altar secreto, onde eu sacrificava minha santidade dia após dia. Eu não percebia, mas já havia um espírito de lascívia me acompanhando, um demônio que se alimentava da minha queda silenciosa. E quanto mais eu alimentava esse espírito, mais ele tomava espaço dentro de mim, até que chegou um ponto em que nem mesmo o altar da igreja conseguia esconder a escuridão que havia se instalado na minha alma. E foi então que as manifestações espirituais começaram a se tornar mais visíveis. E então, as manifestações espirituais começaram a se tornar mais visíveis. Eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não era mais apenas uma guerra interna. Agora, era como se o mundo espiritual ao meu redor tivesse se transformado também. Minhas orações, que antes fluíam com intensidade, começaram a parecer vazias. Eu me ajoelhava, mas não conseguia mais sentir a presença de Deus como antes. Era como se o céu estivesse fechado. Eu clamava,
chorava, gritava por misericórdia, mas parecia que minha voz não passava do teto. Comecei a ter dificuldade de orar por outras pessoas. Quando antes eu orava com autoridade e via libertações acontecerem, agora sentia um bloqueio. Algo me paralisava. Eu abria a boca, mas algo dentro de mim me acusava. Como você pode orar por libertação se você mesma está presa ao pecado sexual? Aquilo me cortava por dentro. Eu tentava ignorar, tentava disfarçar, mas quanto mais eu fingia, mais fraca espiritualmente eu me tornava. E não foi só isso. À noite, os pesadelos se intensificaram. Eu via sombras no quarto. Sentia presenças me observando. Sonhava com figuras demoníacas, com espíritos sensuais tentando me tocar, me seduzir. Acordava suando, ofegante, com um peso sobre o peito como se algo estivesse me oprimindo fisicamente. Era real, era demoníaco. Era consequência direta do pecado sexual oculto que eu cultivava. Muitas vezes, eu acordava de madrugada chorando, pedindo socorro a Deus, mas havia um silêncio aterrorizante. E dentro desse silêncio, crescia o medo. O medo de estar me afastando de vez. O medo de estar sendo entregue às minhas próprias vontades. O medo de estar sendo vencida pelos mesmos espíritos que eu antes repreendia no altar. Eu estava apavorada. Será que isso está acontecendo com você também? Você sente que sua oração perdeu a força? Que por mais que tente se conectar com Deus, há uma barreira invisível? Você tem experimentado pesadelos constantes, insônia, opressão espiritual? Pode ser que, assim como eu, esteja vivendo as consequências invisíveis do pecado sexual. E isso é muito mais sério do que parece. O pecado sexual não afeta apenas o corpo. Ele contamina a alma. Ele afasta o Espírito Santo. Ele abre portais espirituais para demônios de impureza, lascívia, pornografia, adultério. E quando você menos percebe, já está envolto em correntes espirituais que não se quebram apenas com força de vontade. Eu tentei vencer sozinha, mas quanto mais eu lutava na carne, mais eu perdia na alma. E foi nessa escuridão, nesse vale profundo onde a luz de Deus parecia distante, que algo ainda mais aterrorizante aconteceu comigo. Foi nesse momento, em meio à escuridão espiritual, ao peso esmagador da culpa, aos ataques noturnos e à sensação constante de estar sendo observada por forças malignas, que algo aconteceu. Eu já não sabia mais o que era sonho ou realidade, porque o mundo espiritual havia se tornado tão presente, tão denso, que eu podia sentir com o corpo aquilo que os olhos naturais não viam. E então, numa madrugada, quando o medo me dominava, quando meu espírito já estava exausto de tanto lutar contra os pecados sexuais que me aprisionavam, eu fui tomada por algo diferente. Fechei os olhos para dormir, mas fui levada. Eu sabia que não era um sonho comum. Era como se minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo e transportada para outro lugar. O ambiente mudou completamente. Era escuro, pesado, silencioso, mas um silêncio que doía, que oprimia, como se carregado por milhares de gritos sufocados. E ali, no meio dessa atmosfera aterradora, ele apareceu, Jesus, mas não como muitos imaginam, sorridente, acolhedor. Não, ele estava com um semblante sério, com olhos que penetravam a alma, olhos que viam tudo, tudo que eu escondia, tudo que eu fingia não ser. Meu coração parou. Ele me olhou profundamente, como quem já sabia de tudo, mas ainda assim veio me encontrar, e com uma voz que soou como um trovão dentro do meu espírito, ele disse: "Vou te mostrar algo que você precisa ver." Naquele instante, eu soube que algo grande estava prestes a acontecer. Eu queria fugir, meu corpo queria acordar, mas minha alma estava presa naquela experiência. Não havia como escapar. Eu sentia que aquilo que ele ia me mostrar não era uma visão simbólica, nem uma repreensão suave. Era algo direto, doloroso, real. E tudo dentro de mim começou a tremer. Eu lembrava das noites de masturbação, dos vídeos pornográficos, dos pensamentos impuros que eu alimentava mesmo após os cultos. Eu lembrei dos momentos que senti prazer enquanto invocava o nome de Deus. Lembrei das mentiras que contei para esconder minha luta. E naquele instante, eu compreendi que minha vida espiritual havia sido tomada por um engano.
Um engano alimentado pelos pecados sexuais que pareciam pequenos, mas estavam destruindo minha alma. A presença de Jesus ali, diante de mim, não era uma condenação, era uma revelação. E a revelação que ele iria me mostrar, naquele momento, era tão profunda, tão chocante, que mudaria tudo, porque o que eu estava prestes a ver não era uma metáfora, não era uma ilustração, era o próprio inferno. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhuma palavra é capaz de explicar por completo. Quando Jesus disse que me mostraria algo que eu precisava ver, tudo ao meu redor começou a se transformar. A luz desapareceu. A atmosfera mudou. Um calor insuportável tomou conta de tudo. Não era o tipo de calor natural. Era um fogo que queimava a alma, que sufocava o espírito. Meu corpo espiritual parecia derreter por dentro. O ar era pesado, denso, como se cada partícula carregasse dor e tormento. Eu tentava respirar, mas era como se o próprio ar me rejeitasse. Um desespero profundo tomou conta de mim. Ao redor, comecei a ouvir sons que nunca mais vou esquecer. Gritos, lamentos, choros desesperados, gente clamando por socorro. Mas não havia resposta. Não havia esperança. Era como se o tempo tivesse parado e tudo ali estivesse condenado a um sofrimento eterno. O chão era feito de algo semelhante à lava, pegajoso, vivo, ardente. Cada passo que eu tentava dar era como pisar em agonia. Eu via chamas se levantando de buracos profundos, onde pessoas gritavam, torciam os corpos, imploravam misericórdia, e nenhuma era ouvida. Jesus me conduzia em silêncio. Seu rosto era firme, sério, mas cheio de dor. Eu via que ele não se alegrava com aquilo. Ele estava me mostrando por amor, para me alertar, para me despertar. E eu, com os olhos cheios de terror, comecei a perceber uma coisa. Cada pessoa naquele lugar estava ali por algo que se ligava diretamente aos pecados sexuais. Eu via homens e mulheres queimando e sendo atormentados por demônios horrendos. Criaturas deformadas, feitas de trevas vivas, que zombavam enquanto infligiam dor. Vi jovens acorrentados por imagens que projetavam suas próprias práticas sexuais impuras. Vi pessoas com os olhos queimando, os ouvidos sangrando, a língua sendo arrancada. Cada parte do corpo estava sendo castigada conforme o pecado cometido. Era como se cada transgressão tivesse deixado uma marca espiritual, e agora, no inferno, essa marca se transformava em tormento. Vi pessoas gritando: eu era da igreja, eu era ministro, eu era de oração. Mas a resposta que ecoava do abismo era sempre a mesma: mas você nunca se libertou. Ali eu compreendi que o inferno é real, e não é simbólico. Ele é vivo, ele sente, ele responde ao pecado, especialmente ao pecado sexual. Eu sentia cada dor deles como se fosse minha. Sentia o desespero, a vergonha, o arrependimento. Mas ali, arrependimento não mudava nada. Era tarde demais. E quanto mais eu caminhava por aquele lugar, mais pesada minha alma se tornava. Porque eu sabia que, se eu tivesse morrido naquela condição espiritual, aquele também seria o meu destino. Enquanto eu caminhava naquele lugar de horror, Jesus me levou a uma região ainda mais profunda, um vale isolado, cercado por chamas negras e gritos incessantes, um lugar onde a dor não cessava por nenhum segundo. E então, ele me disse: este é o vale dos pecados sexuais. Na hora, meu corpo espiritual estremeceu. Eu sabia, ali estavam aqueles que, em vida, se entregaram aos prazeres da carne, que trocaram a santidade por momentos de prazer passageiro. E agora, cada um deles pagava o preço eterno. A primeira cena que vi foi a dos adúlteros e fornicadores. Homens e mulheres nus, acorrentados juntos, se contorcendo sobre rochas em brasa. Cada vez que tentavam se afastar uns dos outros, eram puxados de volta com violência por demônios que gargalhavam. Um deles gritava: mas eu era casado. Eu me arrependi depois. E Jesus me olhou e disse: ele se arrependeu com a boca, mas nunca rompeu com o pecado. Continuou no engano, justificando sua queda com palavras vazias. Era como se cada ato de traição, cada relação sexual fora do casamento tivesse deixado uma marca, agora eternizada em tormento. Mais adiante,
Vi um grupo de almas com os olhos arrancados, que se contorciam e gritavam enquanto demônios passavam imagens eróticas diante deles. Essas eram as pessoas que viveram aprisionadas na masturbação, na pornografia, nos desejos impuros cultivados secretamente. Seus olhos ardiam como fogo, pois usaram a visão como porta para a perdição. Vi uma jovem clamando por misericórdia, dizendo: era só um escape. Eu precisava disso para me sentir viva, mas ali, tudo o que restava era dor. E a resposta do Senhor foi clara: fuja da imoralidade sexual. Todo outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Vi também os sedutores, homens e mulheres que usaram palavras, gestos, olhares e roupas para provocar desejo nos outros. Agora, estavam cobertos de vermes. Seus corpos eram deformados, corroídos, e demônios zombavam. Onde está agora seu charme? Onde estão os que você seduziu? Cada ato de provocação virou acusação. Cada olhar impuro virou tormento. Era como se a sensualidade que eles emitiam em vida agora estivesse tatuada na alma. E essa marca atraía demônios como moscas atraídas por carne podre. Por fim, vi aqueles que usaram o próprio corpo como instrumento de pecado. Prostitutos, acompanhantes e também pessoas que se vendiam emocionalmente, trocando seu valor por validação sexual. Estavam sendo dilacerados por garras demoníacas, e a cada pedaço arrancado, seus corpos se reconstruíam para serem destruídos novamente. O ciclo era eterno. Um deles gritou: eu precisava do dinheiro! Eu não tive escolha! Mas no mundo espiritual, as desculpas humanas não apagavam a transgressão. O corpo, que foi criado como templo do Espírito Santo, foi entregue ao pecado, e agora se tornara um altar de dor. E enquanto eu via tudo aquilo, uma pergunta começou a ecoar dentro de mim com força assustadora. Quantos estão caminhando para esse vale agora, sem sequer imaginar? Enquanto eu observava aquele vale repleto de dor, enquanto os gritos dos que se entregaram aos pecados sexuais ecoavam como um lamento eterno, meu espírito estava completamente quebrado. Eu chorava. Chorava como nunca antes, não só de medo, mas de profunda compaixão, porque muitos daqueles rostos eram como os que eu via todos os domingos na igreja. Jovens, casais, líderes, irmãos de oração, pessoas que, assim como eu, estavam vivendo uma vida dupla, que proclamavam santidade com os lábios, mas carregavam desejos impuros na mente. E, de repente, a voz de Jesus rasgou o silêncio daquele lugar de tormento. Ele me olhou, e seus olhos ainda eram os mesmos. Olhos que queimavam como fogo, mas também transbordavam dor. Não era ódio, não era raiva, era tristeza. Uma tristeza que só quem ama profundamente pode sentir. E então ele falou com firmeza e urgência: você voltará, voltará para alertar, porque muitos estão caminhando para este lugar e nem percebem. Muitos estão dentro da igreja, cantando, pregando, servindo, mas seus corações estão longe de mim. Vivem presos em pecados sexuais. Pensam que têm tempo. Pensam que a graça encobre tudo. Mas não há arrependimento verdadeiro. E sem arrependimento, não há salvação. Naquele momento, eu compreendi que aquela visão não era apenas uma repreensão pessoal. Era um chamado, um envio, um despertar. Jesus não estava me mostrando o inferno para me condenar. Ele estava me dando uma missão: ser voz para aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Ser trombeta para aqueles que brincam com a santidade. Ser alerta vivo para aqueles que tratam os pecados sexuais como algo normal, humano, controlável. E ele continuou: eles precisam ouvir, precisam saber o que há por trás do prazer momentâneo, precisam enxergar a prisão espiritual que estão construindo com seus próprios atos. Diga a eles que eu os amo, mas que também sou justo. Diga que ainda há tempo, mas que o tempo está se esgotando. Cada palavra era como uma espada atravessando minha alma. Eu sentia o peso da responsabilidade caindo sobre mim. Era como se meu coração estivesse sendo marcado com fogo. Uma marca que eu não podia apagar nem ignorar. E eu entendi. O inferno que vi era real. Mas a missão que recebi era urgente. Porque enquanto eu estava ali,
contemplando aquele abismo de dor, milhares de pessoas continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo, entregues à pornografia, à fornicação, à masturbação, ao adultério emocional, crentes de que Deus não se importa. E é justamente por isso que ele me mostrou o que poucos têm coragem de ver. Você que está vendo esse vídeo agora, talvez esteja se perguntando se tudo isso é mesmo real. Talvez esteja em silêncio, aí no seu quarto, lutando com os mesmos pecados que um dia me aprisionaram. Talvez você sirva na igreja, canta, prega, ora pelos outros. Mas quando a porta do seu quarto se fecha, você se entrega à pornografia, à masturbação, aos pensamentos impuros. Talvez você pense que é só uma fase, que um dia vai passar. Mas deixa eu te perguntar com todo amor e temor, e se hoje fosse o seu último dia, você estaria pronto para encarar a eternidade? Você teria coragem de olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, eu me santifiquei, não estou aqui para te acusar. Estou aqui porque eu fui alcançada por misericórdia. Eu vi com meus próprios olhos o que acontece com aqueles que brincam com os pecados sexuais. Eu senti o peso da eternidade, o clamor das almas que ignoraram os sinais, que zombaram da graça, que viveram de aparências enquanto alimentavam demônios de impureza em segredo. Mas sabe o que mais me marcou? A dor nos olhos de Jesus. A dor de ver pessoas que ele amava, mas que escolheram o pecado em vez da presença. E se você está assistindo até aqui, não é por acaso. É porque Deus está te dando uma nova chance. Uma chance de romper com as correntes invisíveis que te prendem à masturbação, ao vício em pornografia, à vida de fornicação, aos relacionamentos tóxicos, aos desejos que corrompem sua alma. Não importa há quanto tempo você está caído, ainda há tempo, ainda há misericórdia. Mas essa misericórdia precisa ser respondida com arrependimento verdadeiro. Não basta sentir culpa, não basta prometer que dessa vez vai mudar. É hora de rasgar o coração, de abrir mão do pecado secreto, de dizer: Senhor, eu escolho a tua santidade. O inferno é real, o juízo é real, mas a redenção também é. E ela está disponível para todo aquele que se humilha diante do Senhor e diz: eu não quero mais viver assim. Você está disposto? Está disposto a quebrar esse ciclo hoje? Porque a escolha está nas suas mãos, e a eternidade está logo ali. Se essa história falou com você, se o Espírito Santo te confrontou e te fez enxergar que você precisa de libertação, então não deixe esse momento passar. Comente aqui embaixo: quero viver em santidade. Essa frase vai marcar sua decisão diante de Deus e também vai nos ajudar a orar por você. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu like. Isso mostra que você está comprometido com a transformação da sua vida espiritual. E também ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem urgente. Agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que estou preso ao pecado sexual. Me perdoa, Senhor. Lava minha mente, meu corpo e minha alma. Me dá forças para romper com tudo que me afasta da tua presença. Eu renuncio agora a toda impureza, a todo vício, a todo espírito de imoralidade. Eu escolho viver em santidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração foi para você, não saia sem se inscrever no canal. Aqui você vai receber mais palavras que confrontam, libertam e despertam o teu espírito. E agora, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. É uma continuação direta dessa mensagem, e você precisa ver o que Deus tem para te revelar. Não adie a sua libertação. Deus está te chamando hoje.